A dica que eu tenho é incentive as crianças a falarem se elas foram abusadas, se elas foram estupradas e se alguém colocou a mão nelas sem autorização. Meu nome é Juliano Menchini, eu sou hipnoterapeuta, sou decodificador, sou psicanalista, mais um monte de coisa. E hoje eu vim falar de um assunto aqui que, na realidade, 90% dos casos que eu atendo tem algum tipo de coisa relacionada a abuso, a estupro e coisas do gênero. Então, vamos lá, eu anotei algumas coisas aqui para falar, tá? Porque são muitos casos e eu já vi de tudo. Então, fica comigo até o final e entenda o que deve se fazer para minimizar esse problema, tá? Primeira coisa, incentive as crianças a falar se alguém colocou a mão nelas, se alguém passou a mão, se alguém fez alguma coisa, tá? Por quê? Muitos dos casos que eu atendo, as crianças falam para a mãe, falam para o pai, falam para alguém e ninguém acredita nelas, tá? Principalmente a mãe não acredita, ou se não se faz que não acredita, tá? Por quê? Eu vou explicar para vocês. Antes de mais nada, não são só casos de homens abusando de mulheres, tá? Tem muito caso de mulher abusando de homem também, mulher abusando de mulher. Então, não vamos generalizar isso, tá? Como abuso de homem contra mulher. Tem muito caso. Qual que é a diferença? A diferença é que o homem dificilmente denuncia. Porque a gente cresce numa sociedade que fala que o homem pegar um monte de mulher é certo, é parabéns, e a mulher pegar um monte de homem é coisa de vagabunda, de piranha, qualquer coisa do gênero. Então as crianças já crescem com uma programação errada. O subconsciente, ele esquece de algumas coisas, esquece entre aspas, ele não deixa a mente consciente lembrar do que aconteceu para a criança, para a pessoa não ficar sofrendo, tá? Porém, ela tende a proteger a criança ou o adulto, depois, né, que a criança cresce, daquela situação que pode trazer um risco, pode trazer um perigo. Então, várias pessoas descobrem que foram abusadas quando elas estão no meio da terapia. E por que é bom acontecer isso quando está na hipnoterapia? Porque na hipnoterapia a coisa é resolvida na hora. O hipnoterapeuta não traz a pessoa para a mente consciente para resolver depois. Descobriu ali, resolve na hora. A pessoa não vai com o problema para casa, tá? O problema é ressignificado ali, justamente. Tem muitas pessoas, eu anotei algumas coisas aqui para falar para vocês, tem muitas pessoas que têm medo constante, que têm medo de agir, medo de falar, gagueira também, voz trêmula, problemas com sexualidade, problemas em sentir prazer também são causados por isso, culpa. E uma das coisas que eu vi, que eu comecei a perceber depois de muito atender algumas pessoas, tem muita gente que sente culpa por ter sentido prazer na hora do abuso ou na hora do estupro, porque teve uma estimulação, né, num órgão sexual e acabou sentindo prazer. Esse é um dos maiores problemas das pessoas. Tem esses problemas e, além disso, tem outros problemas que podem causar, e às vezes as pessoas vêm me procurar por causa dessas coisas ou de outras e acabam descobrindo algum abuso, alguma coisa assim do gênero, tá? Uma outra coisa que eu quero falar: o abusador, ele não tem medo de ser punido. Ele não tem medo. Ele sabe que ele não vai ser punido. Ele sabe que não vai acontecer nada. Ele usa o medo para manipular as crianças, para manipular as pessoas. Então, eu tenho aqui alguns medos que eu anotei nas minhas terapias. Fala para a criança:
não contar. Não fala nada. E a criança, ela está com o subconsciente aberto, obviamente. Então a criança, ela fica com medo quando um adulto fala, aquilo é uma referência para ela. Então isso representa um perigo à vida para ela. Tá? Ameaça a integridade dela. Se você contar para alguém, eu vou atrás de você. Ameaça a família. Se você contar para alguém, eu vou atrás da sua família. E a criança acredita nisso. Tá? Às vezes fala para a criança, ninguém vai acreditar em você. Se você falar, ninguém vai acreditar. E a criança acredita nisso também. Medo de passar fome é uma outra coisa que eu notei aqui. Quando abusa dentro de casa, geralmente, às vezes a criança fala para a mãe e a mãe fala, se eu levar isso a sério, eu vou ter que me virar sozinha, eu não tenho uma renda, eu não tenho alguém para me proteger, vão fazer algum mal contra mim, eu vou passar fome ou qualquer coisa do gênero. E a criança acredita nisso. Às vezes o abusador fala, se você contar, você vai ter que ir embora daqui, sua mãe não vai ter como te sustentar. Isso ativa os medos mais instintivos, que é o medo de morrer. Isso acontece muito. Já vi casos de uma menina deixar o abusador abusar dela para não abusar da irmã. Isso acontece muito. Já vi alguns casos assim, não foi só um não. O abusador falar que é uma brincadeira, ensinar que é uma brincadeira, mas não é uma brincadeira. Trocar presentes também. Abusar e dar presentes tanto para homem quanto para mulher, tá, gente? Prestem atenção, tá? Às vezes eu estou usando algum gênero para falar, mas é tanto para homem quanto para mulher. Outra coisa, às vezes a pessoa não denuncia porque ela tem que conviver com aquela pessoa. Às vezes é um pai, às vezes é um tio, às vezes é alguma coisa assim. Então, isso é o que o abusador geralmente usa para manipular a criança. Onde que isso acontece? Tá? Onde que isso acontece? É debaixo do nariz de todo mundo. Acontece em casa, por pais, por tios, por parentes em geral. Tá? Acontece em ônibus. Já vi casos que acontecem em ônibus. Casa da babá. Às vezes o filho da babá vai lá e passa a mão na criança, abusa. Às vezes a própria babá faz isso. Empregada em casa também, abusando de meninos, de meninas. Já vi casos de quando a menina foi comprar doce e o cara da venda de doce falou, não, vem cá, senta aqui, e começou a passar a mão nela. Então é em tudo quanto é lugar. Agora uma coisa que tá rolando muito aí é que, vamos falar de adultos agora, não existe estupro culposo, tá? O abuso culposo. Se a pessoa ela é adulta, ela sabe muito bem o que ela está fazendo. Tá? Eu já atendi vários casos, de mulheres que foram drogadas em festas, em baladas, ou até mesmo pelo namorado, e foram abusadas, ou foram abusadas por grupos de pessoas. Tá? Isso acontece muito, e na hipnose, com a hipnoterapia, a gente conseguiu identificar quem fez. Por quê? Porque com a hipnoterapia consegue identificar. A pessoa consegue ver, consegue achar. Não estou generalizando, pode ser que em algum caso não consiga, mas geralmente consegue se identificar quem fez. Tá? Porque o subconsciente está ativo, ele está gravando tudo. Às vezes a pessoa está drogada, mas fazendo a regressão ao momento que aconteceu aquilo, a pessoa tem um discernimento. Isso dá para descobrir. Tá? Já aconteceram vários casos que foram descobertos. Uma outra coisa que eu quero falar aqui, que eu quero aproveitar, que eu anotei, é que assim, tem muitos casos que mulheres foram abusadas, ou dizem que foram abusadas, ou dizem que foram estupradas,
Porque deram em cima do cara e o cara não quis nada, elas foram rejeitadas e elas falaram isso pra ou ter atenção ou pra ferrar com a vida do cara. Já atendi casos, todos esses tipos de casos. Isso aqui eu tô falando de casos meus que estão coisas anotadas, tá? Já vi muita gente fazer isso porque quer atenção. Tá? Adultos, tá? Adultos, não crianças. E na hora do vamos ver, na hora da hipnose, pegar e abrir o bico e falar não, realmente não foi isso. Tá? E teve gente que fez pra ferrar a vida do cara porque foi rejeitado. Às vezes a mulher deu em cima do cara, quis se aproveitar de uma situação. Você transou comigo, agora você tem que assumir um relacionamento. Coisas assim, tá? Coisas assim. Acontece e acontece muito. Outra coisa que eu quero ressaltar. Tem mulher que pede pra ser pega à força. Tem mulher que pede, tem essa fantasia, tem essa coisa e pede pro cara pegar à força. E tem mulher que depois que acontece isso fala que o cara abusou dela. Eu já vi vários casos assim também, tá? Então, tome cuidado. Mas, pra finalizar, se a mulher tá bêbada, tá drogada, não tá consciente, isso é abuso, isso é estupro sim, tá bom? Isso é abuso, isso é estupro. Não existe estupro culposo. Mas, para as crianças, incentivem as crianças a falar e acreditem nas crianças. Porque a maioria dos casos, a maioria da impunidade é assim. A criança teve medo de contar. Ou a mãe teve medo de assumir aquela coisa por não ter condições de viver sozinha, não teve condições de sustentar a família e arrumar uma confusão dessa, ou com medo do abusador machucar ela. Então é isso. Infelizmente tem muitos casos, muito mais do que vocês imaginam. Eu tô acostumado a tratar esse tipo de caso, inclusive a maioria dos casos que eu atendo tem alguma coisa relacionada a isso, mas o número é muito mais assustador do que vocês imaginam, tá bom? Então fica aqui essa dica, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Mande para pessoas que precisam, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho, dê like, isso me ajuda a criar mais conteúdo para vocês. E se quiserem dar sugestões de vídeo, deem sugestões aqui embaixo que eu falo para vocês, tá bom? Muito obrigado.